Para quem vai fazer o Enem 2024, existem estratégias de estudo que ajudam a aumentar a nota da prova, principalmente entre aqueles que querem cursar medicina. Para ficar por dentro de tudo isso, assista esse vídeo até o final. Oi, eu sou Fernanda Cisneros, repórter do portal NE10 do Sistema Jornal de Comércio, e eu recebo aqui no estúdio o estudante de medicina e ex-aluno do Colégio GGE, Rudá Marques, a mãe Poliana Marques e o coordenador Ricardo Jorge. Sejam muito bem-vindos. Obrigado pelo convite, Fernanda. Obrigado, Fernanda, pelo convite. É um prazer estar aqui falando sobre vestibulares, principalmente com esse aluno que nós temos um grande prazer. Para iniciar nosso bate-papo, eu queria destacar que Rudá foi aprovado em medicina em 2023 e está atualmente no segundo período pela UPE, né, a Universidade de Pernambuco. Correto? Exato. E estamos aqui hoje justamente para conversar um pouco sobre as estratégias de estudo que Rudá teve que ajudaram ele a alcançar essa tão sonhada aprovação em medicina. Primeiro, Rudá, eu queria saber se medicina sempre foi a tua primeira opção de curso ou se tu já tinha pensado em outras áreas. Sempre foi. Sempre que eu me deparei com a ideia de vestibular, que meus pais me introduziram, sempre tive medicina no pensamento. Prioridade. E como que era a tua rotina de estudo, assim, durante a semana, tanto no colégio mesmo como em casa? Então, Fernanda, era meio organizado. Eu nunca segui nenhum plano muito elaborado de estudos, não. Eu acordava, ia pro colégio, voltava e começava a fazer as questões que eu selecionava previamente. Eu gostava muito de pegar o edital da prova para ir batendo os assuntos. Sim. E ficava explorando os bancos de questões que tinha na apostila do colégio. Sim. E tu estudava final de semana também ou sempre tinha aquele tempinho de descanso? Todo dia, mas eu estudava menos no final de semana. No final de semana. Priorizava mais o descanso, né? Aham. E em relação aos assuntos, assim, como é que tu se organizava em relação tanto ao que tu mais gostava e também aquilo que tinha que ser priorizado, né? A gente sabe que biologia, física e química tem pesos maiores, né, pra medicina. Como é que tu se organizava em relação a isso? Então, no primeiro semestre, terceiro ano, eu comecei estudando só o que eu gostava, que era mais a área de humanas e linguagens. Redação também, eu peguei mais um foco em redação. Eu era muito ruim em redação no começo do ano. No primeiro Enem, no segundo Enem que eu fiz como treineiro, eu tirei 860, não tive nem evolução. Aí eu precisava correr atrás desse prejuízo. Sim. Eu realmente não gostava da redação. E eu fui focar nas exatas e biológicas, mais pro segundo semestre do terceiro ano. Sim. E tu falou de redação, né? E no GGE, como é que era esse suporte nas aulas? Tu levava tuas redações para os professores, para ajudarem? Sim, para os professores. Tinha um projeto de correção de redação por fora das aulas tradicionais. Entendi. Aí te ajudou. Eu esqueci, você consegue me lembrar, Ricardo? É Redige. Redige. Aí tu acha que isso te ajudou a aumentar a nota de redação? Porque é um diferencial, né? A gente sabe, para os candidatos. A redação é um dos principais diferenciais para a nota. Sem dúvidas ajudou, e a gente tem esse projeto no GGE desde muito cedo, se não me engano, desde sexto ano, que já trabalha com Redige. Mas eu só fui começar a levar mais a sério assim, no ensino médio, e no terceiro ano foi imprescindível assim, para mim. Quer falar um pouquinho, Ricardo, sobre isso? Falando aí um pouco do estudo, né? Quando nós chegamos no GGE, nós tivemos alguns fatores que precisavam ser alterados, né? E a turma de Rudá era uma turma que a gente tinha uma turma de medicina muito focada, alguns, e outros a gente teve que realmente buscar. Tivemos um resultado muito bom. Relacionado ao projeto Redige, é um projeto primordial, eu vou dizer assim, para o estudante. Porque ele começa no sexto ano, onde muitas vezes o aluno ele não leva isso a sério, mas ele tem um diferencial muito grande. Porque para quem quer o curso de medicina, a gente sabe que para ele estar no páreo, ele precisa ter uma nota acima de 900. Sim. Que isso vai ajudar em todo desempenho. E no projeto Redige, a gente justamente pega os alunos com aquelas dificuldades e deficiências e vai trabalhar em cima disso. Então, temos professores excelentes no projeto, a coordenadora Fernanda, né? E hoje nós temos também o professor Davi, que foi que nós trouxemos para essas avaliações e que buscou um resultado de alto nível para os meninos. Sim. Então, todos que participaram desse projeto do Redige no ano passado tiveram notas acima de 900. Legal, muito bom.
Em relação além da redação, né? Em relação aos simulados, como é que era a tua rotina no GGE, assim? Tu acha que essa prática, assim, de resolver questões, provas anteriores, tu acha que contribuiu para a tua aprovação? Sem dúvida, foi a chave da minha aprovação, foi a prática. Sim. Fazer questão à torta e à direita. E o GGE tinha bastante simulado, e se eu achasse que era suficiente, Ricardo sempre foi muito aberto para me oferecer esse simulado. Se eu pedisse simulado para ele bolava o simulado. E tu comentou que em casa tua mãe, né, Polly, sempre esteve na frente, né, disso. Sempre te incentivou. Se vocês puderem contar um pouquinho como esse apoio familiar, como que isso influenciou também. Então, um ano antes do feriado, mamãe teve a ideia de começar a imprimir prova antiga para eu fazer. E acabou virando um hábito muito forte. Era o meu simulado principal, assim. Era o meu maior parâmetro para ver se eu estava estudando bem, se eu estava conseguindo evoluir bem durante o ano. Sim. No início do ano eu já imprimi o edital daquela prova do seriado 1, já imprimi o edital. Aí ia já batendo todos aqueles assuntos. Sim. As provas eu fazia todas, imprimia todas, trazia para ele. Ele ia respondendo. Às vezes chegava no simulado, aí já era um complemento, porque ele já tinha visto também muito de provas anteriores. E eu sempre deixei muito claro para ele, assim, procurei botar na cabeça dele que o vestibular não é no terceiro ano. O vestibular é no primeiro ano. Sim. Então, que ele não perdesse de jeito nenhum a oportunidade do seriado da UPE. Ele se agarrasse que o vestibular é no primeiro ano. É uma construção, né? É uma construção, então não desperdiçasse essa chance. E assim ele fez. No primeiro ano, ele tirou, no primeiro seriado, ele tirou 71, não foi? Isso. A gente ficou triste, porque a nota de corte era 78. E a gente achou, viu que estava muito distante. 71, Sim. a meta era 76 e melhorando. Ele tirou 71. Só que foi, quando veio o resultado, foi um ano atípico, que era ano de pandemia. As notas baixaram muito. Então a gente fez um levantamento de todos os alunos que tinham tirado a mesma nota dele ou superior. Sim. Então a gente saiu contando todo mundo que tirou de 71 acima. Aí a gente viu que tinham apenas 140 alunos no SSA 1 todinho, de todos os campos. Puxa. E para todos os cursos. Então a gente viu que ele não estava distante. Aí veio, assim, da partir desse levantamento, a esperança voltou e a gente viu que não estava perdido. Acho que saiu em março, não foi o resultado do SSA 1? Pronto, então foi uma nova chance, veio o ânimo, eu vou dar, ainda dá, você ainda está no jogo. E assim foi feito. Ele estudou, se dedicou mais ainda. No SSA 2 veio o 8. Sim. A maior incentivadora de todas também. Ele tirou 8 no SSA 2. Sim. Aí pronto, 8 e 7.1, aí você já ficava com 74, né? Era de média? 75, aí já estava melhor. Aí veio o SSA 3, ele estava no jogo, diminuiu mais ainda, acho que você ficou entre os 70 pessoas, né? Dentro das vagas. Já dá Então, pra... 70 pessoas em todo o seriado, né? Para todos os cursos. E como aí pronto, aí foi crucial para a gente ver para onde ele ia concorrer. Se a gente botava para Santo Amaro ou se botava para Garanhuns, para Serra. Porque o que a gente queria é que ele passasse, não perdesse o curso de medicina. Mas como a gente viu que ele estava bem, ele estava dentro das 70 maiores notas. Aí não, então vamos botar para Santo Amaro mesmo, que dá para você entrar. Quando nós chegamos lá, eu chamei Rudá, ele não tá difícil, eu disse, tá não. A tua colocação hoje, no geral, para medicina, era 36, 37. Ele não, Ricardo, se é. O Glaumo tinha feito, o Glaumo é nosso coordenador de desempenho, tinha feito o levantamento de cada aluno, a gente foi trabalhar com cada aluno específico. E a gente viu que realmente dava para fazer esse trabalho. E aí foi quando eles entenderam o processo. A gente chegou a fazer em 6 meses 8 simulados. Caramba. 8 simulados. Eles inventaram uma rotina, eles compraram a ideia que dava para chegar. E quem acreditou, chegou. Por quê? Porque não foi fácil. Porque o grande problema foi o SSA 1. Isso. Então, a nota baixou muito. Baixou muito. Porque foi ano de pandemia. Isso. E aí muita gente acho que até desistiu de fazer. Não levou tão a sério, mas... E nós conseguimos fazer a mudança realmente. A última que nós tivemos aqui, que foi ela já estava até numa universidade particular, e saiu o último remanejamento e ela entrou, que foi Lívia.
Porque ela disse, Ricardo, bota medicina, acredite no seu sonho. Sim. E ela acreditou. E quando eu venho acompanhando, quando a mãe ligou para mim, eu disse, não acredito. Eu estava no hospital com meu filho, quando a mãe ligou para mim, eu nem tinha dito, e fiquei muito feliz, porque assim, é uma conquista, né? Então, o que é que a gente tira de lição em cima disso? É que se você não se empenhar no primeiro ano para o SSA, fica muito difícil para esse curso de medicina. Sim. Agora, precisa fazer estratégia. E qual é o outro cuidado? Eu posso falar bem com relação a esse, é o cuidado que o GGE tem de acolher, de ver o menino. Qual é a maior preocupação nossa quando chegamos no terceiro ano? O emocional. Sim, o bem-estar, porque né? Eles são muito bons, porém a gente precisa ter um controle emocional, a gente chama a família, a gente chegou no final do ano, em dezembro, novembro, a gente fez mais brincar do que ter aula. Era descompressão, era trabalho voltado com brincadeiras, com brincadeiras no geral, com música. Por quê? Porque aquilo fazia eles descontrair, porque a gente sabia o que eles estavam fazendo. E isso foi muito importante. Então eu posso dizer que hoje um trabalho bem feito, ele tem que envolver primeiro família, sim, segundo aluno e terceiro escola. Mas tudo isso voltado num grande controle emocional do sim, aluno. Porque eu posso falar aqui com muita propriedade dessa turma, que foi uma turma que realmente quis. Foi uma turma que realmente se dedicou e viu que dava para chegar. Então, muitas vezes, não é só o estudo, é o apoio familiar. Isso é fundamental. E como é que vocês estabelecem esse contato assim com os pais? Até para reduzir a ansiedade dos alunos. O nosso contato com os pais, ele é constante, né? A gente fica ligando, sabendo como é que tá. O WhatsApp, como é que foi. Tinha menino que chegava pra gente e dizia, Ricardo, tô cansado, fica em casa e descanse. E tinha menino que a gente liberava realmente da aula, naquele determinado dia, porque era uma aula que não era para eles tão importante, a gente entendia o que era aquilo, porque eles estavam muito bem, e a gente negociava. Sim. Tinha um aluno, Pedro Saraiva, ele não ia na escola no tempo, na quarta-feira, que ele precisava dormir, porque ele não dormia durante a noite, ele estudava, ele dormia, aí ele ia só no turno da tarde, que era no integral, que eram as cadeiras específicas, e com os projetos que a gente fez, voltava, por exemplo, tem um projeto de física, o projeto de Rudá era diferente do projeto de Pedro, porque Pedro tinha uma dificuldade em química, Rudá não tinha, mas Rudá tinha em física e redação. Então, assim, era um trabalho acolhedor e a gente sempre informando para as famílias, sempre lutando para que eles pudessem acreditar nisso. O projeto que tu fala é que é de acordo com cada necessidade individual, como é que funciona? Eu consegui, quando eu cheguei no GGE, nós criamos esse projeto voltado justamente para isso. A gente tinha um grupo de desempenho e que eles precisavam ter esse desempenho, a gente fez um grupo, se eu não me engano o grupo foi 27, e era subgrupos. Dentro daquelas áreas, a gente precisava, por exemplo, de literatura, então a gente teve professor de geografia, eles diziam, a gente precisa de aula de geografia de tal conteúdo, e a gente ia correr. Lembro exatamente dessa conversa com o Ricardo, ele chamou pra sala dele e falou, e aí, Rudá, o que é que você precisa de aula extra? E foi resolvido, o que eu precisei, ele arranjou. E a gente conseguia, a gente precisa de aula extra de quê? De tal coisa. Então, hoje a gente tem justamente um projeto voltado nesse sentido, de ver qual é a necessidade do aluno, porque não é jogar lá no final. Vamos dizer que a gente deu sorte, né, Rudá? Porque os meninos queriam, e os professores que a gente tem muito bons, entenderam o projeto e a gente conseguiu fazer um resultado. Sim. Então, com a experiência da turma de Rudá, hoje a gente já faz isso no primeiro ano. Sim. Então, o menino está com dificuldade lá em geografia, em física e arte, né? Que é muito forte a arte hoje no SSA, História de Arte de Pernambuco. Então, a gente está trabalhando exatamente isso. Por quê? Porque a gente busca a melhoria dentro da necessidade do aluno e faz um projeto voltado para ele individualmente. Sim. Então, o planejamento de estudo de Rudá é diferente do planejamento de estudo de Pedro Saraiva. É diferente de Lívia, é diferente de Lorena. Por quê? Porque a gente busca suprir a dificuldade que ele tem. E a gente eu chamava o aluno e dizia, Rudá, isso aqui, ele disse, cara, dá pra mim não, mas isso aqui dá, então vamos fazer assim. Por quê? Porque a gente tem que saber que o aluno, ele tem que estar bem para poder desenvolver o melhor papel. E quais eram tuas maiores lacunas, assim, os teus calos, vamos chamar assim? Eram os clássicos, matemática, física... Não, matemática não. Não matemática, física e química. E aí tu só... Redação. E aí tu só fazia questão, assim, pra... Como é que era? Além desse projeto, como é que era teu método, assim, pra melhorar nessas matérias? Então a apostila do colégio é muito completa. Gostava muito, muito, muito do livro. Aí era ficar fazendo questão. Quando eu tinha dúvida, algum assunto, alguma ideia de como resolver a questão, não conseguia sair, eu procurava com professores, eram bem solícitos, o WhatsApp dele era liberado. Eu tinha contato muito direto com os professores no colégio. Um apoio
sempre, né? 24 horas, assim. Vamos dizer, né? Dentro, Às vezes dentro dos mudava- limites. Às vezes mudava. E Rudá é muito tranquilo, zero ansiedade. Aí eu nunca Isso vi. que eu ia perguntar. É frio, zero ansiedade. Não tem ansiedade, não. Eu ia perguntar isso agora. Tu tinha, assim, não sei, acho que nem ansiedade, né? Tua mãe falou que não, mas tu sentia uma pressão, assim, essa pressão que existe sobre os alunos, tu sentia isso ou era mais uma prova pra tu? Sentia no primeiro vestibular, só no primeiro ano. Depois foi se assentando. Mas Tem a mais mãe sofre. A mãe... Aí, Muito. O que Rudá não sofreu, o Paulinho não sofreu. Nós tínhamos Eu disse 3 do primeiro ano, menino, quando saiu o resultado, quando é conferiu o gabarito. Sim. 71, menino, fiquei triste, né? eu nem também eu não foi legal. pensei no que o primeiro. sonho. Aí veio o resultado, em março a gente viu que não, que Sim. estava no jogo. Sim, Hoje, E a nota tinha sido boa. sim. Tinha sido muito boa. Ele estava no jogo. Pronto, mamãe volta tudo, foco total. E deu certo. E quando ele ia fazer as provas, assim, ficava Aí a com o gente, coração na mão. muita oração, Ah. muita vela. Não deixava transparecer para ele, não tinha cobrança. Tinha cobrança, Rudá? Não, eu deixava fazer o que quisesse. Semana Era, eu certa, todo fim de confiava semana. nele, eu confiava nele. Foi muito importante a aprovação. Tanto o colégio quanto minha família confiou muito em mim. Eles me deixavam muito livre para montar minha rotina. Porque é de se assustar mesmo. Eu não tinha uma rotina, eu não seguia um planejamento. Estudar estudo nunca funcionou comigo. Fizeram confiar muito. É meio diferente, assim. E ter esse apoio emocional estudo. é a chave de tu ter essa cobrança, né? Rodar tem um detalhe, né? Rodar, todo mundo tem um planejamento de estudo. Rodar teu planejamento. Ricardo, deixa eu fazer a minha coisa aqui, vai dar certo. Mas você está precisando de alguma coisa, e sempre eu conversava, está precisando de alguma coisa, por quê? Tem um grupo de alunos lá que eu dizia que era uma geladeira. Eles não se abalavam com nada. Era Rudá, Rodrigo, Pedro Saraiva. Esses meninos eles não se abalavam, né? E a gente ficava muito preocupado, porque assim, ele não transparecia. Eu pensava, não, ele deve acontecer alguma coisa aí, porque eles não... E eles tiveram uma maratona de prova, porque eles tinham prova das particulares, que a gente fazia questão de fazer, né, Rudá? E teve uma sequência de, eu acho que 6 a 7 finais de semana fazendo prova. E terminou lá no Enem. E eles realmente... Teve alunos que foi aprovado em todas as faculdades. Bruno foi um aluno que foi aprovado em todos os vestibulares que fez. De SSA, de Enem e das particulares. Rudá foi outro, não fez mais porque não quis. Mas assim, ele tem um potencial enorme. Ele comentou Rudá não que... quis fazer. Isso. Tu comentou também que tu passaria pelo SISU em medicina também, além do SSA, A conversa acabou tomando meio que o mundo pra CCA, mas o SISU tinha nota pra passar também. pelo Enem, não é isso? O trabalho feito hoje dentro da instituição, ele é muito, muito acolhedor, né? Muitas vezes as pessoas dizem, o GGE não acolhe. Acolhe muito. É lenda urbana isso aí. Acolhe demais. Então, hoje nós temos um acolhimento primordial, porque a gente sabe que o emocional ele é fundamental. Sim. Então, é dar tranquilidade para o aluno, saber que vai existir indiretamente uma cobrança, porque não tem como não haver cobrança para quem quer medicina. Porque quando a gente vai para os pontuais de quantitativo de pessoas que ficam de fora é muito grande. Então, Rudá entrou na universidade com 16 anos, vamos dizer assim. Terminou 17 anos, a faculdade entrou de frente. Então, assim, os alunos entraram com 17 anos. Isso é muito difícil. No primeiro ano, né? De Exatamente, vestibular. primeiro ano de vestibular. Então, você tem um quantitativo, por exemplo, nós tivemos 11 aprovações em universidade pública e 66 somando no total entre públicas e particulares para a medicina. E com um trabalho acolhedor que a gente sempre vai estar à disposição para fazer. Então, hoje é fundamental a família entender, tá? O acolhimento é fundamental da família. Escola e família tem que andar lado a lado, junto com o desenvolvimento do trabalho de cada aluno. Isso é o que a gente busca para a gente ter os resultados. É verdade. E caminhando para o final agora, queria saber de tu, Rudá, quais conselhos e dicas tu daria para quem está nos assistindo e que vai realizar o Enem na próxima semana já? Putz, reta final, conselho pra reta final. Incluindo aqueles que vão fazer medicina, que nem tu, né? Galera, é hora de ficar tranquilo, não tem como correr atrás do prejuízo agora, mas o que eu faria é não parar de estudar, eu estudaria até o final, mas estudaria menos. Eu iria atrás de ver erro que falta corrigir, de prova antiga, questão-chave, ficaria o mais próximo possível dos meus professores, dos meus amigos mais empenhados também. E é isso, é levar na tranquilidade, não adianta ir no nervosismo. Eu acho que também tá a questão-chave de você lembrar que você já estudou isso o ano inteiro, né? Sim, confiar em si mesmo. É confiar e você saber que você
já viu que vai cair, não tem não tem tempo para poder rever tudo, é impossível, né? Então é confiar muito em você, no que você estudou e o que você se dedicou durante um ano. E tu, Ricardo? O conselho que eu dou para os alunos é ter tranquilidade. Não há tempo mais para você rever alguma coisa, e sim, vamos lá, são pontos que eu tenho uma certa dificuldade em tal conteúdo, é rever aquele conteúdo e ter muita tranquilidade, porque o que aprendeu até agora já foi, não volta mais. Então, ter confiança, ter uma boa noite de sono, ter uma boa tranquilidade, não procurar ver o que está externo e concentrar na hora da prova com muita tranquilidade. Sim. E acima de tudo, ter muita confiança em Deus. E Polly, como mãe aí, que experienciou esse... Isso mesmo, confiança, tranquilidade e, como o Dá disse, tem que estudar ainda, não pode, falta o quê? 2 semanas? Isso. Eu acho que eu ficaria só resolvendo provas anteriores, né? Exercitando, mais de leve, um ritmo mais leve, mas resolvendo prova, né, Rudá? Isso. Resolvendo provas anteriores. Não é hora de ir atrás de assunto. É estranho falar, mas você não precisa saber todos os assuntos na ponta da língua para passar. Não precisa. Eu não aprendi logo até hoje e deu certo. É focar naquilo também que você sabe, né? Lógico que tu não sabe, ainda não aprendeu. Logo, química orgânica. Não rolou pra mim, não. E deu certo. Deu certo. Então, acho que o recado é esse. Sempre dá certo, né? No final dá certo. E antes de finalizar o nosso videocast, eu queria lembrar que as provas do Enem esse ano acontecem nos dias 3 e 10 de novembro. No primeiro dia, os alunos respondem às provas de linguagens e códigos e a redação. E no segundo dia, são as provas de ciências da natureza e matemática. Esse videocast é produzido em parceria com o Colégio GGE. Para conferir esse e outros conteúdos de educação, basta acessar o ne10.com.br. Obrigada a vocês que participaram aqui comigo e obrigada aí você de casa que também nos acompanhou até o final. É isso e até a próxima. Tchau, tchau!